Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agora para mais este devocional e nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 13. E aqui nós vamos ver então uma série de parábolas e uma frase que vai entrar dentro do Evangelho, que o Senhor vai estar falando para muitas vezes esta: quem tem ouvidos, ouça. E entre colchetes aqui em Mateus, porque alguns deduz que isso não está na inscrição original: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo bem? Vamos lá então? Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim a primeira parábola: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos secaram, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok. Veja que aqui então entra uma palavra do Senhor que não acontece em momento algum do capítulo 12 para trás. É uma nova forma de falar. É uma nova forma agora de entender a questão. E aqui, dentro disso, os próprios discípulos não vão entender. E eles vão ficar sem saber o que fazer. A gente mesmo, né, eu vejo pessoas vão pegando as parábolas e criando pregações e sai falando. Alguns falam assim que essa linha de, de, de solo é a mesma pessoa, mas vai ter dia que ela vai parecer uma estrada no caminho, não vai se preocupar, mas vai ter dia que ela vai estar dura, um solo rochoso, e ali vai crescer, mas não vai ter profundidade, vai cair. Já em outro caso, vai ter aquele que vai crescer e os espinhos, que são os problemas da vida, vai sufocar e ela desiste. E, enfim, um dia, aquela pessoa vai estar de bom humor, a sua terra está farta, boa, e ela vai receber a palavra. Então diz que cada um desse projeto é um tempo. Já outros dizem que não. São cada um tipo de pessoa e você vai alcançar apenas 1 por 3, o que eu não concordo. Mas não tem problema. Não estou aqui para falar das pregações de ninguém. É desnecessário eu explicar o que acontece do versículo 1 até o 9. Por quê? Porque os próprios discípulos perguntam e o Senhor explica. Então vamos ver a própria explicação do Senhor. Verso 10, ele diz assim: então, se aproximando dos discípulos, e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Veja, eles acharam estranho. Então eles vieram perguntar. Verso 11. Ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
Mas aqueles que não lhe é isso concedido, pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhe falo por parábolas, porque vendo, não vereis, ouvindo, não ouvireis, e nem entenderão. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados. Veja, e esse texto refere a Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Então depois você vai lá fazer conferência. Isaías 6, do 9 ao 10. Mas por que então parece que o Senhor está injuriado, zangado? Ele está de mau humor. Ele está querendo mesmo é que dê tudo errado. Não é verdade. Veja só. Até o capítulo, provavelmente 10, e nós acompanhamos isso junto, o Senhor está projetando a sua igreja em Jerusalém. Quando você vai ler ali as 8 bem-aventuranças, ele está falando para todo mundo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Aí ele vai avançando e ele fala: vocês são o sal da terra. Ou se o sal ficar ínsipdo, perde seu sabor, vai ser jogado fora. Oh, vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocar embaixo da cama. Então, o Senhor está projetando toda uma palavra numa linha reta, num projeto reto, com bases no Antigo Testamento, para que todos ali recebam essa palavra, fluam nessa palavra, e a igreja se levante, como ele disse para Pedro. Depois. Mas o que acontece? Ele é altamente rejeitado. Quando ele fala que o espírito maligno saiu do homem e ficou ali andando, vagando, e não encontrou lugar para morar, e voltou e achou a casa arrumadinha e trouxe 7 piores. Ele conclui falando do que naquele texto que nós vimos ontem? Assim vai acontecer com essa geração, ao ponto em que aquela geração foi queimada a cidade, foi todo mundo expulso dali. Jerusalém, Israel ficou quase 2000 anos sem existir no mapa. Olha o tamanho da desolação, do castigo. Ok. Então aqui os discípulos falam: por que o Senhor fala por parábola? E ele dá essa resposta. Porque agora já não adianta mais eles entender a mensagem. Não adianta mais eles: olha, vamos ouvir o que o mestre está falando, vamos pôr em prática, porque agora já não vai ser mais assim. Porque agora Deus mudou o método operandi. Então o Senhor vai falar por parábola e só vai entender e receber essa parábola viva no coração quem Deus quer. E ele fala, Jesus começa a explicação falando assim para os discípulos: porque vocês vão conhecer os mistérios de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que bênção. Então, o Senhor conta ali a parábola do semeador e explica por que ele, então, está contando. Mais na frente, nesse mesmo capítulo, ele vai dar a interpretação da parábola, e aí a gente vai ver isso no dia oportuno. Mas o que nós vamos ver agora é exatamente a virada de chave, da qual eu tenho falado já, e da qual nós estamos lendo aqui
Os discípulos falam, por que falou em parábola? E ele fala, agora já não é mais uma questão de chamar o pessoal para que tenhamos a igreja. Agora quem chama é Deus, é no íntimo, e a gente fala por parábolas, mas a palavra vai tocar no coração. Por isso, louvemos a Deus, porque essa palavra nos encontrou, amém? Deus nos marcou para receber essa palavra no meio de muita gente. Eu digo para isso, aleluia. Diga também aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você saiba que você foi escolhido, que você é uma bênção, que Deus tem um projeto maravilhoso, eterno para a sua história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor e até amanhã, para a glória de Deus.